Nós queremos saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejamos que todos sejam bem-vindos nesse culto que iniciamos agora. Queremos saudar todos os irmãos da Igreja Presbiteriana do Bom Pastor, esse momento que é um momento que reservamos para adorar o nosso Deus, para buscar a sua face. E queremos também dar as boas-vindas para quem também participa conosco, nos assiste, participa do nosso culto e que não faz parte da nossa igreja. Sejam todos bem-vindos, que todos agora entremos em espírito de oração e de adoração. Os irmãos que ainda que não têm o link, né, da nossa transmissão, vamos compartilhando, né, para que outros possam ter acesso. Logo vai ser colocado aí mais recentemente no grupo da igreja também, para outros irmãos que não lembram onde está o seu link, possa acessar com facilidade. Mas sejam todos bem-vindos, nós vamos adorar a Deus nessa noite, cultuá-lo. Nós temos hoje a nossa direção, estarei dirigindo o culto, pastor Rafael também fará a direção também parcial do culto e o louvor. E a mensagem hoje da parte de Deus é com o pastor Alcides Sarquis. Então, todos se preparem para receber de Deus a sua palavra, bem como juntos adorarmos a Deus, louvarmos o seu nome, mesmo ainda com essa impossibilidade de nos vermos, nos reunirmos de forma presencial, que é o ideal, que é o culto completo. Nós o fazemos assim por esses meios. Para tanto, a gente pede um pouco mais de concentração, de preparação dos ambientes das casas, para que esse momento não seja atrapalhado por qualquer outra atividade ou qualquer outra coisa que venha a tirar você desse momento da concentração para adorar a Deus. Eu quero inicialmente convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2. Abacuque, capítulo 2. Será mais fácil para você que não tem tanta facilidade de achar, porque é das partes da Bíblia mais difíceis, que são os profetas menores, pela quantidade de profetas, especialmente profetas menores, você chegar ali no final do Antigo Testamento, antes do Novo Testamento, e ir retornando. Então, você consegue com mais facilidade acessar aí na sua Bíblia o livro do profeta Abacuque. Capítulo 2, nós leremos dos versos 1 até o versículo de número 5. Abacuque, capítulo 2, versos de 1 a 5, a palavra de Deus diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Amém. O povo de Deus estava em cativeiro quando o profeta Abacuque escreve, e aquela impressão de que o tempo ia passando e que a restauração de Israel não acontecia. Então, o profeta Abacuque vem da parte de Deus dizendo que nada está atrasado, tudo vem no seu tempo determinado. E que por mais que o ímpio pense que não existe Deus, de que Deus não está agindo, a palavra de Deus reforça, o profeta reforça que Deus está no controle de todas as coisas. Talvez nós, como crentes também, alguns diante da situação que enfrentamos, né,
de tantas dificuldades em tantas áreas, contando com a área especialmente da saúde, com a questão da pandemia, mas também pelos problemas econômicos, políticos, sociais, falta de emprego para tantos, e falta de paz, não é? Violência doméstica que tem crescido, possa dizer, olha, onde está Deus em tudo isso? Deus está no seu trono, e Ele permite as coisas até o limite que Ele quer. Por isso, então, queridos, nessa noite nós queremos adorar ao Senhor, porque nós vivemos pela fé. Nossa salvação é por meio da graça de Deus sem mérito, e Deus nos deu, com essa graça, a capacidade de crer em Jesus, de crer na palavra de Jesus. E por isso nós confiamos, nós esperamos Deus agir, mesmo diante das situações tão difíceis e às vezes que não entendemos, não há explicação humana, mas certamente Deus está no controle de todas as coisas, e nós repetimos as palavras do profeta, e depois é repetida pelo autor de Hebreus, mas o justo viverá pela sua fé. Nessa noite nós adoramos e cultuamos a Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Então nós vamos agora louvá-lo assim, adorá-lo assim, com o hino do Inário Novo Cântico, número 62. Hino de número 62, nós vamos colocar a gravação, e você cante aí na sua casa com força, com louvor no seu coração, como se estivesse na igreja. Não deixe de adorar a Deus, não deixe de reservar esse momento, de fato, de louvor ao Senhor com o hino de número 62. Louvemos ao Senhor. Estamos sem áudio, só um probleminha aqui. Pelo menos eu não estou tendo retorno de áudio. Tá sem? Será que o pastor não sabe? Pastor Rafael. Pastor Rafael, a gente está sem áudio. Não, sem áudio, só um probleminha aqui. Eu não estou tendo retorno de áudio. Não estamos com áudio. Se conseguir estabelecer aí, a gente reinicia. Irmãos, isso acontece até na igreja, às vezes, viu? Esqueci que eu tenho que estar lá no coisa. Já entrei. Sabe aquela bolinha que tá lá? Sou eu. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador.
um sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos muito que render graças ao nosso Deus, porque Ele é o nosso cuidador. Ele é o nosso provedor. Eu quero convidar você a curvar a sua fronte agora, fechar os teus olhos. Vamos buscar a Deus em oração, agradecendo pelo privilégio que temos de fazer parte de um povo que o adora, que o cultua. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Queremos, ó Deus, te agradecer pela bênção, oportunidade de estar na tua presença nessa noite, poder, ó Deus, te adorar, te louvar. Recebe o nosso louvor por tudo que tu és, ó Deus, porque o Senhor é Deus grandioso, que domina todas as coisas e por si só, pelo seu caráter santo, é, ó Deus, merecedor de toda a honra e de toda a glória. Mas o Senhor também, por graça e misericórdia, estende, ó Deus, primeiramente a salvação para nós em Cristo Jesus. Mas também nos estende toda sorte de bênçãos, de providência, de proteção, de cuidados, ó Deus, de alegria, de felicidade na nossa vida. Recebe, pois, o nosso louvor por tudo que o Senhor, ó Deus, é e tem feito. Ó Deus, pelas bênçãos na vida dos nossos irmãos, dos nossos entes queridos, os livramentos, ó Deus, das doenças. Ó Deus, te louvamos porque o Senhor tem dado vitória para nós. Também, ó Deus, te agradecemos porque mesmo quando tomamos conhecimento, ó Deus, que alguns dos nossos, ó Deus, partiram ou que estão enfermos, nós confiamos no Deus que consola, no Deus que também, ó Deus, nos dá garantia de bênçãos. Por isso, recebe o nosso louvor nessa noite, pois o fazemos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 119. Salmo 119. Não vamos ler o Salmo todo. Fiquem tranquilos. Eu quero que você encontre ali no Salmo 119, o verso 137. Você acompanha a leitura na sua Bíblia, no seu aplicativo, ou apenas ouça a leitura que farei do Salmo 119, a partir do verso 137. A palavra de Deus, o nosso Deus, diz assim: Justo é o Senhor, e retos os teus juízos. Os teus testemunhos, tu os impusestes com retidão e com suma fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da sua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Pequeno sou e desprezado, contudo, não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é a justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram a tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-me a inteligência deles e viverei. De todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor, observa os teus decretos. Clamo a ti, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Antecipo-me
Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. Ouve, Senhor, a minha voz segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximem-se de mim os que andam após a maldade. Eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra, e quando ele diz que é o Deus que ouve a nossa oração. E nesse momento do nosso culto, nós reservamos para orações. Se você tem um motivo de gratidão, nós temos que fazer sempre esse esforço, buscar os motivos de agradecimento, porque são muitos do que os problemas que nós passamos, e a gente esquece. Então, em primeiro lugar, faça um esforço e agradeça. Coloque aí no chat, nos comentários, agradecendo por alguma bênção na sua vida. Tenha primeiro esse princípio de buscar os motivos de agradecer, de louvar pelo que o Senhor é e tem feito na sua vida. Mas, em segundo lugar, também, se você tem algum pedido de oração por você, por sua família, por alguém que você gostaria de colocar, também coloque o seu pedido de oração. E nós estaremos orando aqui, depois, nos momentos de oração da igreja, no nosso relógio de oração, em todas as partes de oração que nós temos na Igreja Presbiteriana do Bom Pastor. Não deixe de fazer o seu pedido, o seu agradecimento ali no nosso chat. Seja onde for nos comentários, coloque ali seu motivo de oração. Mas antes de qualquer coisa, a nossa oração é sempre de reconhecimento que somos pecadores, que nós erramos o alvo, e precisamos confessar isso diante de Deus. Então, antes mesmo de eu orar em voz audível, eu queria que você orasse no silêncio do seu coração agora, e você confessasse diante de Deus os seus pecados, reconhecendo que você erra, que você precisa da bênção de Deus para que os seus pecados sejam em Cristo, pelos méritos de Cristo, pelo sangue de Cristo, pela redenção em Cristo, sejam perdoados. Assim, com certeza, isso vai ser bênção na sua vida, você vai se sentir mais aliviado, mas conte-os ao Senhor da forma como você sabe onde você peca, onde você erra. E fala, Deus, me perdoe por isso, na sua oração. E também coloque diante de Deus a sua família, a igreja evangélica, a igreja presbiteriana, e o nosso país, pedindo misericórdia pelo nosso país, por tudo que passamos, pelo mundo nessa pandemia. Esse é o momento de você orar assim. Tá certo? E já emendando na sua oração de confissão, você também ora a Deus por agradecimento ou pedido que você tem conhecimento. Tá bom? Feche seus olhos e vamos primeiramente orar silenciosamente, depois eu entrarei com oração audível, colocando as nossas orações de agradecimento e também de intercessão. Feche seus olhos e oremos. Deus amado, nós queremos colocar diante de Deus todo o pecado nessa hora do povo, pedindo que o Senhor tenha misericórdia em Cristo Jesus. Cada pecado confessado, cada uma das coisas que o teu povo tem feito, tem esquecido o Espírito Santo, tem trazido a Deus males, a Deus para testemunha, glorificação do teu nome, na terra e no céu. Meu Deus, recebe também a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por graça na nossa vida. Tantas vezes, ó Deus, principalmente a salvação, mas também tanta providência, tanto cuidado conosco, a Deus, tanto livramento, a
Deus, o Senhor tem sido bom para com cada um de nós, com os nossos familiares, com a nossa igreja, com o povo de Deus. E, ó Deus, tem tido também misericórdia desse mundo mal. Ó Deus, não tem escutado tantas coisas que o mundo, ó Deus, mereceria, mas no momento certo o Senhor tem guardado para juízo. Mas no momento o Senhor tem tido misericórdia, tem dispensado a sua graça comum sobre toda a humanidade. Por isso te louvamos também e te agradecemos. Mas os irmãos também nessa noite colocam diante do Senhor ainda os seus clamores, ó Deus, as suas necessidades pessoais, ó Deus, familiares, de alguém que conhece, alguém que ama. Recebe, Senhor, a oração de cada um dos teus filhos, que declararam ali, ó Deus, escrevendo nos nossos meios de comunicação, mas o Senhor conhece. O Senhor tem pedido, ó Deus, um voto de fé ao cada um colocar os seus pedidos, mas o Senhor conhece os corações e sabe todas as coisas. A essas orações, ó Deus, que os teus filhos ousaram a colocar na tua presença, porque confiam no Senhor, sabem que o Senhor é Deus provedor e que procuram ter uma vida reta diante do Senhor, e esses pedidos submissos à tua vontade. Ó Deus, ouve e abençoa, ouve e derrama a tua bênção. Ó Deus, faz com que a nossa vida, família e a nossa nação receba graça, ó Deus, por conta da tua igreja que ora a ti. Recebe, pois, o nosso louvor e adoração e a nossa oração nessa noite, pois o fazemos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amados, agora nós dividimos o culto com o pastor Rafael, onde ele assumirá daqui para frente e também já trará para nós no período de louvor. Então, fiquem na boa companhia aí do pastor Rafael. Que Deus abençoe. Obrigado, reverendo. Deus abençoe. Queridos, muito obrigado porque agradeço a Deus pela presença de vocês, pelo fato de estarem buscando o Deus Todo-Poderoso, e nós queremos louvar, queremos engrandecer o seu nome. E para isso eu quero louvar com alguns cânticos com vocês. A nossa irmã Luzia me ligou hoje e pedindo um cântico, e eu fui buscar, é um cântico antigo, e vai ser no momento oportuno, vocês vão poder cantar comigo. Mas nós vamos cantar um cântico que diz assim: viemos aqui neste lugar, nos unimos, Senhor, só para te adorar, porque o Senhor é merecedor de toda honra, glória e louvor. Adore o Senhor. Viemos aqui neste lugar, nos unimos, Senhor, só para te adorar, pois tu tens abalado nossas vidas. Por isso, Senhor, te rendemos glórias, glórias a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus. Viemos aqui neste lugar, nos unimos, Senhor, nos unimos, Senhor, só para te adorar, pois tu tens abalado nossas vidas. Por isso, Senhor, te rendemos glórias, glórias a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus. Te rendemos glória, te rendemos glória, glória a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra,
honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus, o Senhor. Toda honra, toda glória, todo poder pertencem ao nosso Deus. Esse cântico é um cântico antigo. Assim como a noite aguarda o sol, é um cântico de vitória. Nós almejamos pela presença, pela vinda do Senhor Jesus para nos levar para a glória, para estarmos na eternidade com Ele. Cante comigo. Assim como a noite aguarda o sol, assim dia soprar, como a terra espera pela chuva, como o rio anseia pelo mar, meu desejo eu tento ter do dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais verei, toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Vamos lá no início novamente, errei a letra. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres do mal, igualdade e justiça haverá, já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra, eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Cante comigo o dia da vitória. O dia da vitória em que virá meu Salvador, Jesus Cristo, Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Amém, louvado seja o Senhor. Quando o Senhor vier buscar, não haverá mais choro, nem ranger de dente, porque estaremos na glória, com o corpo transformado, glorificado, vivendo toda a eternidade na presença do Deus vivo e poderoso, nosso Deus, Criador de todas as coisas. Amém? Vamos louvar esse cântico que a nossa irmã Luzia pediu para nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas um gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Há momentos que a dor bate no nosso coração, as coisas que nos cercam, nos assolam e nos cercam de tristeza. Ontem mesmo nós intercedemos por uma família, recebemos a notícia que a filha, não sei se caiu ou se jogou do 9º andar, e a família a menina veio a falecer. A dor daquela família. Não há palavras que possam confortar o coração. Mas sabemos que o nosso Deus Todo-Poderoso, mediante a ação do Santo Espírito, Ele pode confortar o coração. Então, há momentos que palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra um grande amor por nós. Vamos louvar o Senhor por esse cântico? Há momentos que as palavras não resolvem,
mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Cristo vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Cristo vai voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Vamos cantar mais uma vez. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Cristo vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Cristo vai voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Amém. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 10. Do verso 32 ao 39. Enquanto você abre, a equipe de louvor da nossa igreja ontem, com todos os cuidados, né, de segurança, para que nós não tivéssemos contágio ou contato muito próximo entre nós, tivemos a tarde toda ensaiando, até tarde da noite, para poder transmitir no culto de hoje. Mas, por uma questão técnica, e até porque nós estamos aprendendo, estamos com a mão de obra assim, um pouco escassa, né, de pessoas que têm habilidade nessa área, então não ficou muito boa a gravação, então nós resolvemos não transmitir. Mas orem por nós para que nós possamos
realizar essas gravações, poder colocar na transmissão do culto. Irmãos, foi bênção demais ontem. Ontem a equipe de louvor se reuniu, nós não era simplesmente um ensaio, era um culto a Deus ali naquele momento. Mesmo com todo o cansaço, mesmo com todo o trabalho que estava dando, nós sentimos a presença do Senhor ali, um momento de comunhão, um momento de adoração. Foi algo tremendo. Então, orem por nós para que possamos ter mais momentos como esse e tenhamos um resultado positivo, né? Não negativo como nós tivemos para a transmissão. Mas isso é um simples detalhe. Mas que Deus abençoe a vida de cada integrante da equipe de louvor, que realmente se dispôs e ficou até tarde da noite ontem. Nós tínhamos de lá da igreja mais de 10 horas da noite, porque com 10 horas nós não poderíamos fazer mais barulho, né? Fazer mais, tocar instrumentos, alguma coisa assim. Então, mas o povo se empenhou e nós ficamos ali adorando a Deus e nos preparando para isso. Mas Deus governa sobre tudo e sobre todos e nós louvamos a Deus por este momento, né? Vamos ler a palavra de Deus? Hebreus capítulo 10, do verso 32 ao 39. Diz assim: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto tribulação, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tende necessidades de esperança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Vamos orar nesse instante? Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, neste momento que acabamos de ler a Tua palavra. E mostra que nós vivemos pela fé e queremos viver pela fé. Não pelo que os nossos olhos veem, mas pelo que o Teu Santo Espírito tem nos ensinado e a Tua palavra tem nos mostrado. Nós não adoramos o Senhor simplesmente pelo que o Senhor faz, mas adoramos o Senhor principalmente pelo que o Senhor é. O Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É aquele que governa sobre tudo e sobre todos. Não há nada que aconteça conosco ou ao redor de nós que o Senhor não tenha o domínio. O Senhor governa sobre os mares, sobre os ventos. Tudo está nas tuas mãos. Tudo é para ti. Por isso, ó Deus, nós glorificamos o teu nome. Porque apesar de nós, aprove ao Senhor nos amar. Aprove ao Senhor nos derramar bênção sem medida sobre nós. Porque temos visto, ó Pai, diante de tantas dificuldades que as pessoas têm enfrentado, nós temos uma alegria no coração indizível, uma alegria que as pessoas muitas vezes não conseguem entender, mas nós sabemos e podemos dizer: isso é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Nós acabamos de cantar, foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Ele estava ali em obediência à vontade de Deus, satisfazendo a vontade do Deus Todo-Poderoso, para cumprir a sua vontade, ou seja, demonstrando que o salário do pecado é a morte, e nós não tínhamos condições de pagar esse preço. Por isso ele enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Por isso, ó Deus, nós vivemos pela fé. E nós não somos daqueles, como diz aqui o texto, que retrocedem. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Por isso, ó Deus, aviva em nós a Tua palavra. Aviva em nós, ó Pai, o desejo de Te servir cada vez melhor.
Se há alguma coisa que impede a nossa adoração ao Senhor, retira isso de nós em nome do Senhor Jesus. Não permita, ó Deus, que o inimigo invista nas nossas vidas, nos desanimando, trazendo angústia ao nosso coração, criando situações ao nosso redor que venha esmorecer a nossa fé. Mas que o Senhor, ó Deus, nos livre de todo mal e de todo perigo. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênção. É assim que oramos, agradecidos. É em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, do verso 6 ao 12. Estou com os olhos lacrimejando, mas vai dar para ler, sim. Malaquias capítulo 3, abra no seu smartphone, abra na sua Bíblia, no seu computador, onde você puder acompanhar. Nós vamos tentar providenciar que possamos transmitir também a letra, a passagem bíblica aqui pela transmissão, mas ainda não tivemos ainda esse recurso, mas que vamos providenciar em nome do Senhor Jesus. Malaquias capítulo 3, do verso 6 ao verso 12. Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Quero destacar aqui o verso de número 6, que diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu quero destacar esse versículo porque o nosso Deus é um Deus imutável. Nosso Deus, ele não muda pela nossa vontade, ou porque nós estamos pedindo, ou porque nós estamos fazendo isso ou aquilo. Não. Deus, ele é. A palavra dele já foi dita, o que ele prometeu, ele cumpre. A vontade do Pai está revelada através da sua palavra. E a palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 12, no chamado de Abraão, diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te abençoarem. Sê tu uma bênção. Então veja, a promessa do Senhor de bênção. Então nós vemos aqui quando o Senhor é questionado em que havemos de tornar ao Senhor. E aí o Senhor diz aqui, né, no verso 8, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E ele mesmo responde, nos dízimos e nas ofertas. Queridos, nós tivemos um episódio alguns dias atrás, onde nós solicitamos aos irmãos que contribuíssem com alimentos, para que pudéssemos atender algumas famílias, e nós falamos de ofertas, falamos de dízimo, porque entendemos que a igreja deve ter recursos
para poder atender os seus compromissos e também a necessidade dos irmãos. E como é que a igreja consegue esses recursos? Como é que a igreja ela tem um caixa para que possa comprar isso ou aquilo, ou suprir uma necessidade? É com os dízimos e ofertas. Porque nós ouvimos de algumas pessoas assim, a igreja tem que dar, a igreja tem que se manifestar, a igreja só fica pedindo e a igreja não dá. Muito bem. Nós podemos realmente contribuir, nós podemos abençoar, nós podemos ajudar várias pessoas, se as pessoas contribuírem com seus dízimos e as suas ofertas. Porque a igreja ela não tem fins lucrativos, ela não produz um produto e vende o produto por valor X ou Y, mas aqueles que são tocados pelo Espírito Santo, aquele a qual Deus move o coração, entende que a igreja tem pregado a palavra com fidelidade, contribui com seus dízimos e as suas ofertas. Até porque é uma questão de fidelidade para com Deus. Porque Deus tem dado oportunidade de você receber 100% do seu trabalho. E Ele pede simplesmente 10% de 100% que Ele te dá. Que você possa contribuir, que você possa abençoar vidas, que você possa ajudar a igreja a ter recursos para poder atender quando formos questionados por algumas pessoas. Mas a igreja está fazendo o quê? A igreja está fazendo sim. Nós recolhemos mantimentos e distribuímos para algumas famílias. Algumas famílias que estavam com problemas de aluguel, nós também ajudamos. Algumas famílias que estavam com problema de compra de gás, nós também ajudamos através da junta diaconal. Veja, a igreja está fazendo. Só não ficamos levantando bandeira para isso, porque nós temos que fazer. Esse é o nosso papel como cristãos, como filhos de Deus, aqueles a qual Deus tem sustentado. Não é? Então nós queremos pedir a você e agradecer já a você que tem contribuído. Que Deus derrame bênção sem medida sobre a tua vida. Que Deus multiplique cada vez mais os teus recursos para que você possa abençoar muito mais vidas. Para que você possa ter essa alegria que é melhor dar do que receber. Isso diz a palavra de Deus. Se nós podemos contribuir, se nós podemos ajudar, então contribua, ajude. Aí embaixo está passando os dados da conta bancária da igreja, onde você poderá contribuir. Banco do Brasil, agência 3424, conta corrente 27.930, dígito 7, CNPJ da igreja. Se você fizer esse depósito, vai abençoar muito a vida de muitas pessoas, tá bom? Eu quero orar por você e quero mais uma vez agradecer você que tem contribuído, você que tem dizimado, você que tem sido fiel ao Senhor, não a mim, não a nenhum homem, mas a obra do Senhor, porque a obra do Senhor não pode parar, né? Ele é dono do ouro e da prata, e Ele move o meu coração e o teu coração, e de tantos outros, para poder contribuir na sua obra. Que Deus te abençoe grandemente. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, tem dado mantimento para os nossos lares, tem nos dado um teto, uma cama para dormir, um lugar confortável, Deus, para estarmos reclusos como família neste momento de pandemia, onde não podemos ter um relacionamento social, mas temos um local confortável, um local onde nós temos alimento, um local onde nós temos uma cama, um cobertor para poder nos agasalhar, uma água para poder nos banhar. Tudo isso o Senhor é que nos proporciona. Nós te louvamos por isso, mas também sabemos que há famílias que passam por necessidades. E pedimos a tua bênção, a Deus, para que nós que temos condições, nós que temos aproveitado e desfrutado, tem sobrepujado para nós, ó Deus, recursos para termos esses regalos na nossa vida, que nós possamos compartilhar com aqueles que estão necessitados. Pedimos a tua bênção, ó Deus, sobre o coração de cada um que está nos ouvindo, que está nos assistindo, para que possa se envolver neste ministério,
de atendimento ao necessitado, que nós possamos levar alimento àquele que está com falta de alimento, que nós possamos levar recursos para aqueles que estão necessitados de recursos, que nós possamos levar essa palavra de bênção, de conforto, uma palavra de esperança a todos os corações que precisam ouvir do Senhor. Ó Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez pelos nossos irmãos que têm sido fiel nos dízimos e nas ofertas. A tua palavra nos diz que nós devemos fazer prova do Senhor, não tentar o Senhor, mas confiar, porque nós vivemos pela fé. Sabemos que o Senhor supre a nossa necessidade, porque lá em Mateus o Senhor diz para nós não andarmos ansiosos quanto ao que havemos de comer, beber, vestir, quanto ao dia de amanhã, porque o Senhor há de suprir. Mas nós devemos primeiramente buscar o seu reino e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas na nossa vida. Por isso, ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado a Deus, porque o teu Santo Espírito tem movido os nossos corações a entender esse ministério e fazer parte dessa obra que o Senhor nos dá, este privilégio de engrossarmos as fileiras dessa obra tão maravilhosa que é a obra do Senhor. É assim que oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós vamos cantar o hino, deixa eu abrir aqui, o hino de número 61. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo anjo celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor e a sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem dor, pelo dom da eterna vida, sempre graças Ele dá. Amém. Nós queremos pedir para que as crianças, onde você estiver, fique de pé. Somente as crianças. Você que está nos assistindo, você criança, fique de pé aí. Nós fazemos isso na igreja, chamamos as crianças lá na frente para orarmos por ela. Então nós queremos fazer isso virtualmente, né? Eu não estou vendo você, mas imagino você. Né? Eu conheço o rostinho de cada criança, então eu estou imaginando cada criança já à frente, lá no púlpito, ou seja, aí de frente com a televisão em pé, nós queremos interceder pela sua vida.
trazendo uma notícia, se eu não errar o nome, né? Porque a gente estava tão empolgado ontem na filmagem e com as coisas. A Kate e o Gabriel descobriu ontem que vai ganhar um menino. E se não me engano o nome é Guilherme. Se estiver errado, depois vocês me corrigem, tá? Então, mas nós queremos também interceder pela vida do Guilherme, para que ele venha com saúde, perfeito, e também cresça na estatura, no conhecimento da palavra do Senhor. Quero convidar todas as crianças. Feche seus olhos, nós vamos orar por você. E você que, a criança aqui também, que estiver nos assistindo, que não for membro da nossa igreja, nós queremos orar pela sua vida. Você é extremamente importante para nós. Nós queremos interceder por você também. Não somente as crianças da nossa igreja, mas também você que está nos assistindo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por este momento onde nós lembramos das nossas crianças. Elas não são a igreja de amanhã, são os líderes de amanhã, mas são a igreja de hoje. A igreja de hoje que é abrilhantada com a alegria, com a beleza da criança. A criança, apesar de tão imatura no seu desenvolvimento, com pouca experiência, também nos ensina muitas coisas, onde nós aprendemos que a palavra de Deus nos mostra que devemos nos tornar como criança diante do Pai, totalmente dependente do Pai, onde nós buscamos a sua orientação, porque nos sentimos seguros aos braços do Pai. É assim que nós vemos as nossas crianças. Pedimos a bênção do Senhor sobre cada uma delas, que elas possam entender, que elas possam viver, que elas possam colocar em prática tudo que têm aprendido através da escola dominical, agora no momento da exposição da Tua Palavra, que elas também possam prestar atenção e possam entender e colocar em prática na vida. E quando vierem as tribulações, elas possam lembrar de tudo que têm aprendido do Senhor. Abençoe, ó Pai, cada criança, adolescente, que tem buscado a Tua presença. E aqueles que ainda não buscam a Tua presença, que o Teu Santo Espírito toque no coração deles, para que eles sintam o desejo ardente de Te louvar e de Te engrandecer. É assim que oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vamos passar agora para o momento da mensagem. Momento esse onde nós vamos ouvir da parte do Senhor, com o reverendo Alcides Sarquis, a palavra do Senhor, algo que o Senhor já tem reservado para o meu coração, para o teu coração, que já falou ao coração do pastor Alcides, e ele terá todo o tempo necessário para poder expor a palavra de Deus com fidelidade. Reverendo Sarquis, é com você, que Deus te abençoe. Amém. Amém. Agradeço pelo tempo aí que você disse, então eu posso demorar quanto tempo for. Sejam bem-vindos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estamos em um momento de exposição da palavra de Deus. Eu quero que você se sinta à vontade, como você já está. Pegue aí a sua Bíblia agora e abra na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1. Nós vamos falar da salvação como um favor imerecido. Nós não merecíamos e o Senhor resolveu, pelo seu querer, pela sua bondade, nos dar a salvação. Então, está aí Efésios 2, a partir do verso 1. Se você vai acompanhar ouvindo, ouça bem. Preste atenção, diz assim a palavra do Senhor Jesus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza,
filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Curve sua cabeça, vamos orar novamente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor que é o Criador do universo, de todas as coisas que existem, o Senhor sustenta a nossa vida e tem nos dado a alegria de sermos salvos em Cristo Jesus. Nós te rogamos, Deus, que através desta palavra, em forma de uma mensagem expositiva, o Senhor leve a cada coração o bom entendimento. E que desses entendimentos, Senhor, venha uma mudança de vida a cada um dos que ouvirem. Que seja assim, Pai querido, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. A igreja que tem um bom entendimento, ela fala da certeza da salvação. Você deve saber a respeito disso, porque a certeza de ser salvo é a certeza de ser curado, é a certeza de ser livrado, é algo que transmite conforto para a alma. Principalmente essa certeza para a alma daquele que crê. Então nós temos aí a ideia dessa palavra salvação como uma certeza de que alguém foi livrado de um grande mal. Então, para entender o que Paulo está querendo dizer, esse termo, ele nos traduz isso como se fosse um drama a nossa vida. Nós nos encontrávamos mortos, afastados de Deus. É como se nós estivéssemos nos afogando e necessitássemos de alguém que nos salvasse lá de dentro. Na verdade, o termo se mudaram nos últimos tempos a respeito dessa descrição. Não tem o salva-vidas, tem o guarda-vidas à beira-mar. Era antigamente usado como salva-vidas, hoje usa-se como guarda-vidas. Então, é como se nós estivéssemos nos afogando, morrendo, literalmente. E o Senhor veio ao nosso encontro para nos resgatar dessa morte, desse estado em que nós vivíamos. Isso nós adquirimos lá no Éden, através dos nossos pais. Paulo está escrevendo essa carta aos Efésios, ele está naquela prisão que ele se encontrava, uma das cartas que ele escreveu em prisão, nós já falamos a respeito disso anteriormente, e agora ele está escrevendo para os Efésios, mas não somente para eles, mas também para o mundo inteiro, para dizer que ele escreveu para judeu, para gentil, para todos, porque a palavra ela vem hoje para nós também. Então, Paulo não estava escrevendo especificamente para um, mas ele estava fazendo uma declaração da palavra que era a vontade de Deus naqueles dias de Paulo e nos dias de hoje, como tem sido para nós e vai ser amanhã para aqueles que virão e darão ouvidos a esta palavra. É muito interessante esse apelo, né? Essa forma aplicada de forma universal. Então, a palavra ela vem para escrever e descrever para nós e para as igrejas espalhadas pela face da terra o quão importante, né? Paulo estava declarando isso, escrevendo isso, comunicando
Mesmo que preso, ainda Paulo podia receber todos lá na casa dele. Não era uma prisão do tipo encarcerado e mantido isolado. Não, ele tinha a oportunidade de receber pessoas lá. Exatamente a oportunidade em que ele aproveitava para pregar o evangelho da salvação. Tema nosso dessa noite, a salvação pela graça, do estado em que o homem se encontrava morto. E segundo o nosso texto lido, o capítulo 2, o comportamento anterior do homem, ou a situação do homem no seu estado anterior, era caído, literalmente, morto. O homem vivia um estado vegetativo. Não é aquele vegetativo de estar na cama e não estar mais atendendo a sinais nenhum, não. Na verdade, ele andava morto, vivos mortos, essa era a verdade. Não tinha quem o salvasse, senão o próprio Senhor. Ou seja, aquele que criou era o único que poderia livrá-los dessa morte. Então, estavam sob os poderes daqueles que dominam o mundo. O mundo todo, segundo a palavra de Deus, nós já citamos essa passagem, ele todo já no maligno. Então, nesse estado anterior, o homem obedecia às ordens da carne. Aqueles desejos, era uma força que vinha e fazia o domínio sobre a vida deles. Então, os homens precisavam sair desse estado de mortandade para a vida. E uma vez estando mortos, significa que eles faziam ou tinham atitudes contrárias àquelas deixadas escritas por Deus. E o que Paulo está alertando, que nesse estado eles se opõem a Deus, eles estão contra Deus, e que nós já fizemos uma boa leitura a respeito disso, e o estado de oposição significa diabolós, que do grego quer dizer contrário. Então, se nós sabemos que esse estado não ajudava, hoje esse estado de desobediência, de contrariedade a Deus, também não ajuda. Naquele momento, o homem estava necessitando exatamente da salvação, de que o Senhor viesse. E isso não é um estado agradável para ninguém. Então, as pessoas que vivem no mundo e vivem pelo mundo, elas realmente sofrem. Elas podem nem perceber, mas elas sofrem. Porque aquelas forças que existem, dessas potestades do ar, elas prevalecem na terra. Essas potestades do ar, elas não vão dominar no céu. Elas dominam exatamente onde há um ambiente cujo o mal já domina. Então, é importante a gente entender que a atuação deles é em cima daqueles que são desobedientes. Por isso o texto fala, filhos da desobediência, filhos do mal, daqueles que estão dando atenção para ele. Então, não há como eles alcançarem o céu. Então, eles querem alcançar vidas que estão por aqui, vidas que estão servindo de uma forma desregrada. Então, a vida anterior era uma vida perdida, desobediente, e o espírito que atuava não era o de Deus. É interessante a gente falar sobre essa disposição em que eles viviam. Eles tiravam toda a centralidade de suas vidas, que seria melhor a centralidade em Cristo, mas eles não tinham como. Então, como é que, se eles estão desobedientes a Deus, se eles estão longe de Deus, se eles estão mortos, como é que eles vão dirigir a sua família com uma cabeça centrada em algo bom para que estruture a família, para que as crianças cresçam dentro de uma saúde bíblica, de uma saúde de vida, de uma vida tranquila, saudável? Não havia como. Então, como é que eles poderiam ter uma vida conjugal? E Paulo vai falar sobre isso tudo aí nessa carta. E é interessante que ele vai falar também sobre a vida conjugal. Como é que um marido e uma mulher vão conviver mutuamente ou conjuntamente ou dentro de um lar com uma cabeça santa e voltada um para o outro de maneiras a atender a detalhes tão pequenos
para que seja engrandecida a vida conjugal? Como é que vão conviver se eles estão desobedientes a Deus? Da mesma forma, numa sequência lógica, como é que alguém que esteja desobediente, desregrado, vivendo uma vida morta, praticamente, porque espiritualmente estão mortos, como é que eles vão ter uma vida social? Que ninguém os aponte, que ninguém tenha algo contra eles. Como é que eles vão viver essa vida? Ser contrário significa contradizer, se opor às ordens. E se opõem às ordens de Deus porque não a conhecem, certamente vão se opor ao próprio Deus e, consequentemente, às leis. E o próprio Senhor Jesus, dando ensinos a respeito desse comportamento, ele mesmo diz que não veio para mudar, ele não veio para desregrar, mas ele veio sim para cumprir. Não somente cumprir aquilo que estava já determinado que ele viria fazer, mas também as leis que ele encontrou na terra. E ele vai dar até a César o que é de César. E vai fazer se cumprir a lei, para que ninguém o aponte de maneira alguma. Então, Paulo faz uma análise interessante no verso 1 e no verso 3, que ele repete um uso de uma palavra, e que é interessante, ele usa na segunda pessoa o nós e o vós. Quando ele está tratando, que ele quer dizer das pessoas que estavam vivendo e nós que estamos vivendo. Então, todo aquele conjunto que estava andando segundo as inclinações da carne, eles estavam convivendo em meio a uma atitude que não era boa. Isso nós acabamos de falar a respeito dessa mortandade em que eles viviam. Então, viviam cativos dentro de um entendimento carnal. Porque eles achavam e acreditavam que as emoções da sua carne que deveriam prevalecer. E isso ganhava o pensamento deles. E assim, eles se entregavam a essas paixões. E isso desregra todo o comportamento de quem esteja vivendo assim. Torna-se impossível conviver agradando a Deus, servindo a essas forças. Então, isso afasta essa centralidade. A igreja é cristocêntrica, a igreja tem Cristo no centro da sua adoração, e, portanto, ela não pode permitir nenhum vacilo da carne. É por isso que a palavra de Deus diz para nós resistirmos, pois, ao diabo. Porque as tentações que nos vêm a todos, ele vai tentar de toda maneira, ele está ao derredor, e eu sempre lembro de um aspecto interessante, que os anjos estão ao redor, e ao derredor é longe, estão mais fora as forças do inimigo, mas além deles ainda, lá por cima de tudo, ao derredor de todas as coisas que existem, está o nosso Deus. Essas são as garantias para quem deposita no Senhor a confiança. Então, sendo desobediente, vão ser filhos da ira, filhos dessas forças, desse inimigo. Agora, Paulo está dizendo que se você consegue conceber um pensamento em Cristo, você vai se livrando disso. Que o próprio ensino de Paulo na carta vai dizer do estado em que estavam e vai dizer também de um outro momento importante na vida desse povo. Apesar de estar vivendo assim, ainda tem salvação. Porque senão, nós estaríamos declarando aqui, Paulo teria declarado que não tem salvação. Porque age em contrário. Nós vemos muitas pessoas perdidas, muitas pessoas desobedientes, e nós, muitas vezes, faltamos com a palavra com essas pessoas, por serem desobedientes, por viverem de forma totalmente carnal, e isso não agrada a ninguém. Se não agrada a Deus, não vai agradar a gente, principalmente porque nós temos julgado muitas vezes. Mas nós lembramos de um aspecto interessante, que Adão, lá em Gênesis 3, ele assistia passivamente àquele momento
da ação da serpente quando inquiria a Eva a respeito das ordens de Deus. Então, Adão está assistindo passivamente. Ele se contrapõe praticamente porque ele tinha conhecimento dessa palavra, ele sabia o que estava acontecendo e assistiu passivamente. E é interessante que a serpente, ela faz um questionamento, que aquilo dali foi uma confissão da própria culpa a que estariam entrando os dois. E lá em Gênesis 3, verso 1, ele diz assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha o questionamento do inimigo. Por isso há necessidade de estarmos bem atentos a respeito das coisas que acontecem nessa vida, seja na rua, seja em nossa casa, seja com os nossos filhos, seja com quem for. Nós temos que proceder com muita atenção, porque o questionamento do inimigo era botar em xeque a própria mensagem de Deus, porque Deus disse muito claramente: podereis comer de todas as árvores, mas somente desta árvore não comereis. E ela vai e declara exatamente isso como resposta à serpente, dando conhecimento bastante da lei, e isso vai ser contra ela mesma. E será contra nós quando nós nos opormos à palavra de Deus. Então nós vemos que Paulo está traduzindo aqui um momento importante para nós, em que nós estávamos pecando, estávamos a favor da carne, e essa carne luta contra o espírito ainda bem luta contra a carne, e é exatamente aquele momento que você sente a dificuldade de executar alguma obra que esteja envolvendo carnalidade. É assim que nós somos acrescentados do saber para nos livrar dessas ciladas do inimigo, não agirmos dessa forma. Então, em cima dessa verdade incontestável, o verso 4 vai nos dizer o seguinte: que há uma característica principal de Deus, que é a misericórdia. E ainda bem que ele tem a misericórdia, senão nós estaríamos ainda mortos para a eternidade. Existe morte eterna de sofrimento, e existe a morte para a salvação, onde nós viveremos eternamente, dando gratos louvores a Deus. Maravilhoso será esse dia. Verso 4 ele fala: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A graça aqui que Paulo está mostrando é um conceito assim muito forte. Isso era muito usado lá pelo judaísmo, né? E é definido como a gratuidade sobrenatural. É um ato gratuito, de graça, que Deus nos concebeu. Agora imaginem vocês pensar nisso como homens. Nós temos um pensamento limitado. Podemos ser o mais inteligente que for na Terra. Pode ser o homem mais inteligente, ele não vai entender essa gratuidade sobrenatural, porque isso vem do próprio Deus. É algo que o homem não consegue conceber, ele não consegue entender, ele vai ter que aceitar. Então, há uma necessidade de entendimento para que a nossa subsistência na Terra tenha alguma base de entendimento, porque tem muitos crentes que vivem em dúvidas. E nós não temos dúvida quanto à salvação. Nós não temos dúvida que nós não merecemos nada. E não temos dúvida de que essa salvação é graças ao Senhor Jesus, que veio, morreu por nós e ressuscitou. Ponto importante, ele ressuscitou. Porque se ele tivesse permanecido lá, nós estaríamos mortos. Então, ele fala nesse verso 4 a respeito, eu li o 4 e o 5, né? Mas esse 4, ele fala de um amor também que, se nós não prestarmos atenção, nós confundimos.
Há irmãos que confundem esse amor, que é o amor de Deus. Esse é um amor, ele é definido lá no grego, o nome dele é agapau. Esse é o amor de Deus, não é o amor de homens, não é o amor da carne. Esse amor não tem sentimento na carne. Esse amor de Deus, ele não move o nosso coração com expressões carnais. O nosso coração, quando vê o irmão, ele transborda de alegria. Um ósculo santo, que seria um abraço e um beijo entre irmãos, ele não pode mover nenhuma intenção da carne. Porque se nós vivemos um amor de Deus, dentro desse amor de Deus, a nossa carne não pode se sobressair, senão nós estaríamos voltando. É como se nós não tivéssemos entendido. Então é uma exclusividade de Deus que ele, por graça e por misericórdia, abriu para nós. Então nós podemos, daquele estado de morte, se há alguém ainda que vive no mundo, que vive paixões mundanas, daquelas desregradas, ainda tem chance, porque o Senhor chama para esse reconciliamento com ele. E é através de Cristo. É lógico que você vai ter que conhecer a palavra de Deus para fazer isso. Então, essa exclusividade desse amor é para aqueles que estão em Cristo. Porque senão não vai entender. Não vai entender. Então, é muito maior tudo que a gente pode entender. A ponto dele entregar o seu filho por amor àqueles que ele tinha no mundo. Entregar o próprio filho. É um tipo de amor assim que o Senhor está pregando. E Paulo está falando de uma natureza anterior e de uma natureza que você pode alcançar. E quem já alcançou, vive as alegrias, desfruta dessa esperança da eternidade enquanto aqui na vida, porque é necessário que haja isso. Então é um tipo de amor que não tem como nós entendermos. Porque estávamos mortos. Quem é que vai levantar um morto? Não tem médico, não tem estrutura nenhuma de remédios, de maquinários. Há aqueles que acabaram se entregando a uma ideia louca e pagaram para se congelar, estão dentro de tubos e vão aguardar aí 100 anos para depois acordar desse gelo. Impossível. Ao homem foi dado o direito de nascer e morrer uma única vez. Uma vez que se congelaram, estão mortos. É uma situação impossível de entender. E um desamor tamanho, porque ele está mais apegado ao dinheiro do que a Deus. Porque uma vez que ele se entrega a um tubo de gelo, para ficar lá congelado, para querer voltar daqui 100 anos, ele não quer saber de pai, de mãe, de filho, de ninguém. Então nós entendemos que aqui, essa morte anterior é uma morte espiritual. Não há como nós voltarmos da morte. A única esperança é a salvação ressuscitando. E isso traz uma vida nova para aquele que é alcançado pelo Senhor. Então não há como conviver com os dois aspectos. Ou você vive morto, ou você vive vivo. Se você viver meio morto, meio vivo, não está com Deus. Não há como. Então Paulo está falando de uma vida de quem o Senhor resgatou de fato. Daquele que estava realmente morto. Então a salvação, ela vem para uma alma que vai ser mantida salva. A ideia do texto é assim, que há uma riqueza nessa misericórdia de Deus, porque ele traz daquele que estava em comportamento de morte e traz para um comportamento de vida. E quando ele traz para esse comportamento de vida, ele alcança o coração e transforma. E quando ele transforma, ele faz morada, ele altera todo o comportamento daí para frente. É uma nova criatura de fato. Então, Deus é infinitamente amável. É nesse que nós podemos confiar. Num Deus que é infinitamente amável e imutável. Ele não muda nunca. Ele não muda de acordo com o nosso choro, com a nossa vontade. Se ele mudar alguma coisa, é por ele mesmo. Ele prometeu que não muda, que ele não volta atrás.
que ele não mente. Então ele não pode mentir, ele não pode desfazer negócios. Tratou, está tratado. Então não tem como voltar atrás. Então é interessante que quando o Senhor resgata, segundo Paulo, ele vai fazer uma manutenção. Sabe o que significa isso? Significa que, uma vez alcançado pela misericórdia, pela graça, que foi realmente imerecido para nós, ele vai fazer com que a pessoa permaneça, para que não caia mais, para que não volte à perdição. Porque, inclusive, uma vez que conviveu com o Espírito, que conheceu a boa palavra da salvação, jamais cairão para serem restaurados novamente. Então não há que perdeu e que agora vai voltar ao mundo, vai voltar para a igreja, depois de ter sido batizado, alcançado e tudo, e vai voltar de novo para o mundo e vai voltar para a igreja. Não existe isso. Uma vez alcançado, definitivamente, porque Deus, segundo Paulo, vai fazer uma manutenção. E isso é constante. Então, é interessante que, por exemplo, Paulo, quando Saulo, ele experimentou o tempo da ignorância, era um perseguidor voraz, e agora ele passa para um momento de lucidez. Ele experimentou a salvação depois daquele momento da ignorância, e ainda bem que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, e passou a conviver um outro momento. E ele é exemplo de testemunho de vida nos dois lados. Ele estava no mundo perdido e agora ele vem para a salvação. Então essa é uma verdade. A grande verdade da vida é o amor de Deus que une e nos une, e une pessoas, e une no sentido de amor verdadeiro, une no serviço de comprometimento, de ser comprometido com vidas, com trabalho, com sentimentos, porque nós que fomos alcançados pelo Senhor, temos um sentimento que é próprio de quem foi alcançado por Deus. E Ele, uma vez que nos alcançou, nos fez diferente no sentido de modo de vida. Porque nós não podemos ser diferentes, Deus nos dá riquezas infindas, casas colossais, para que diante dos homens eles vejam o nosso avanço. Eles têm que ver o avanço espiritual. Eles não podem ver o nosso dinheiro, a nossa casa, eles não podem ver coisas que nós temos, bens materiais, porque nós não vamos experimentar uma riqueza terrena que não seja boa para nós. A riqueza que nós alcançamos é a mesma que Paulo, enquanto Saulo teve a oportunidade. Ele experimentou algo que era verdadeiramente bom para sua vida. Então aqui é um dom de Deus entrando na vida do homem para ajudar o homem, para beneficiar. Então tudo isso foi bênção também na vida daqueles que morreram no passado na esperança da salvação. Daqueles que não conheciam, ainda não tinham visto, não tinha vindo ainda o Senhor Jesus. Então naquele tempo, ainda na época messiânica, realmente, aqueles morreram numa alegria grande de saber que o Senhor viria. E agora nós temos a alegria de saber que o Senhor voltará. Então é essa graça que mantém, é essa alegria que mantém esse conjunto da comunhão, porque nos fazem entendidos nesse assunto. Eu e você conhecemos, todos conhecemos a palavra, e uma vez conhecedores dessa palavra, saímos do mundo, já não mais fazemos parte desse mundo, vivemos aqui, não podemos morrer por conta dos problemas do mundo, nós simplesmente fomos chamados para pregar o evangelho da salvação. Nós não podemos, de forma alguma, assumir aquilo que não nos pertence. A luta já foi vencida. O Senhor Jesus já venceu essa luta. Para nós ficou a parte mais leve. Agora, muito importante, só vai ser leve se nós conhecermos o Senhor. E se cremos nisso. Se nós não crermos na salvação, então nós vamos viver carregando o peso do fardo pesado.
de uma luta que há somente sofrimentos. Agora, não compare sofrimento físico de doenças, de dores, das mortes. Não compare isso com o sofrimento espiritual, que ele é muito mais danoso. Ele é infinitamente danoso. Por outro lado, se conhecermos essa alegria da salvação, estivermos nessa alegria, certamente nós teremos o outro lado, que é infinitamente melhor. Então, nós não vivemos para fazer aquilo que é bom para nós. O que nós queríamos fazer nesse momento é concluir o que seria bom para nós. O que essa palavra está dizendo para nós? Qual é o grande perigo? Onde é que mora o perigo? Onde é que mora o perigo? Uma palavra muito usada, uma frase muito usada. Nós cremos que o perigo mora no ponto em que nós acharmos que vamos para o céu porque nós somos bonzinhos. Aí mora o perigo. O perigo mora também quando nós achamos que por tratarmos pessoas muito bem, nós vamos para o céu. Como a salvação é um dom gratuito de Deus, ninguém leva vantagem nenhuma. Ele já nos colocou exatamente todos iguais perante Ele, pecadores, exatamente para que ninguém tivesse como se alegrar mais que o outro. Mas nós podemos, pela comunhão, pela comum união, pelo entendimento único da sua palavra, vivermos as mesmas alegrias de salvação. Agora, é muito interessante isso. Todos nós pecamos, todos nós merecemos a morte, e, no entanto, a bondade de Deus fez com que nós saíssemos da morte para a vida eterna. Como está a sua vida, meu irmão? Está boa? Você agrada a Deus? Nós temos alguma coisa que nós podemos fazer, além de servir a Deus, de ter um bom entendimento da sua palavra? O que nós podemos fazer, como Salomão fez, pedir sabedoria a Ele, para que o bom entendimento nos venha, para que os atos de nossas vidas não sejam prejudiciais a ninguém, que só assim nós já teríamos um bom testemunho. Então, nós queremos finalizar dizendo que somente em Jesus alcançaremos esse estado novo de vida. Você que já tem, se alegre. Você que não tem, busque o Senhor. E você vai encontrar essa alegria que nós vivemos. Que Deus nos abençoe. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, reverendo Alcides, pela palavra de Deus na sua boca. Seja a bênção na vida de todos os que ouviram, para a glória dele e para a glória da bênção na vida de cada um. Muito obrigado, Deus abençoe, viu? Queridos, nós queremos passar alguns recados importantes dos nossos trabalhos semanais. Como nós dissemos hoje cedo, nós estamos entrando aí na sexta-feira do mês da família e nós queremos iniciar bem o mês da família e eu quero já marcar um encontro com os casais da igreja na próxima sexta, às 20 horas. Próxima sexta, 20 horas, eu quero marcar com os casais. E também você que nos assiste, você está convidado a participar conosco. Você precisa dar o seu endereço, porque a nossa reunião será uma reunião onde as pessoas poderão interagir, comentar. Então, você terá que se inscrever, terá que pedir aí o link para você entrar na transmissão que faremos. Então, deixe o seu comentário aí. Na semana nós vamos divulgar também nas redes sociais. E você, então, coloca seu endereço ali. Nós vamos mandar o link para você também, que é de fora, participar do nosso encontro de casais. Nós queremos tratar algo do tipo, como é que você está lidando nesse período de pandemia, de isolamento, com o seu cônjuge
com os seus filhos, com os seus pais? Como é que está a sua experiência? Será que a paciência está menor? Será que você estava acostumado a conviver da maneira tranquila tanto tempo com essas pessoas? Isso tem causado estresse? Tem sido pacífico? Quais as instruções da palavra de Deus para você viver bem como casal, como família? Então, não perca, na sexta-feira, dia 1º de maio, às 20 horas, nós vamos ter esse canal aí para os nossos casais. Também por ser o mês da família, nós temos uma mensagem especial na quarta-feira, falando sobre família também, já introduzindo um pouquinho sobre o tema família, mas vamos usar uma parábola para isso, certo? Estamos estudando as parábolas de Jesus toda quarta-feira, 20 horas, e você também é o nosso convidado. Deus tem uma palavra especial para você. Você precisa participar, só ficar atento aí aos nossas redes de comunicação, nossas redes sociais, e você então vai participar conosco do tema de quarta-feira, que nós vamos, no momento oportuno, divulgar. Queridos, no próximo domingo, 3 de maio, nós estamos aí já dentro do mês da família, e nós temos todo o primeiro domingo a nossa reunião de oração. E a nossa reunião de oração, mais uma vez, acontecerá online. E será às 8h30. 8h30 da manhã, nós começamos sempre o mês na nossa igreja em oração. Então, é um período dedicado só para oração, antes da escola dominical, que todo primeiro domingo do mês a gente faz. A gente acha importante entrar o mês especificamente orando. Na quarta-feira nós temos um período de oração também, mas é só parte. No dia 3 de maio haverá a nossa reunião de oração, 8h30. Também fique atento aí, porque a transmissão será ao vivo. Querido, sobre aquelas perguntas e respostas que já fizemos hoje cedo, que nós prometemos sortear uma Bíblia, nós vamos fazer o seguinte, pensando aqui, pastoralmente, entendemos que será melhor fazê-la na escola dominical e na quarta-feira, porque o culto é um momento mais introspectivo, solene, e a gente quer evitar tirar o foco. Você vai guardar aí, né, toda a mensagem do pastor Alcides, e nós vamos, então, na quarta-feira, sortear mais perguntas de domingo de manhã, né, da mensagem que nós trouxemos, sobre maturidade cristã, e também sobre a pregação do pastor Alcides. Aí nós vamos sortear não somente 3 pessoas, vamos sortear 6 pessoas, para poder, então, responder e acumular pontos, porque no final do acúmulo de pontos, por enquanto estamos nos 10 pontos, vamos ver. Talvez abaixemos isso, mas por enquanto são 10 pontos. Hoje, a irmã Wanda, a Maria Sueli e a irmã Maiara já pontuaram respondendo corretamente a pergunta que fizemos. Então, a pergunta fica para quarta-feira, tanto do estudo de manhã como da pregação de hoje à noite, para a gente não tumultuar muito. Queridos, você também que quer uma visita virtual, eu gostaria que um dos pastores, um dos líderes da igreja, entrasse em contato conosco e fizesse uma visita na nossa casa. A gente gostaria de receber essa visita. Então, escreva ali o seu contato, para que a gente, então, faça essa inscrição. Se você preferir, no nosso contato particular, alguns de nós estamos transmitindo o culto pela nossa rede social. Você, então, vai lá no Messenger e diz, eu quero receber uma visita virtual. Então, nós faremos. Estamos fazendo para os membros da nossa igreja, mas você que é de fora também e não tem nosso contato pessoal, procure aí no Facebook, por exemplo, então, e mande uma mensagem. Eu gostaria de receber uma visita virtual, e ali a gente trata e faz uma visita para você. Tá certo? Durante todo esse período de isolamento necessário, nós estaremos fazendo essas visitas virtuais. Hoje mesmo, eu tive a oportunidade de visitar a irmã Fausta, que está hospitalizada, e ela ficou bastante contente. A Marinalva está ali, filha dela, cuidando dela. Nossa irmã, que já está aí com idade avançada, mas está firme e forte, sofreu aí, deu um susto na gente, uma suspeita de AVC, não tem nada confirmado ainda,
mas a irmã está bem agora, louvado seja o nome do Senhor. E nós queremos atender toda a igreja e todos que precisam com essas visitas virtuais, por enquanto, nesse período de necessário isolamento. Tá bom, gente? Muito bem. Nós louvamos a Deus por sua vida, por sua participação, por sua presença conosco essa noite. Queremos desejar que Deus fale profundamente no teu coração. Uma outra coisa para a igreja, último aviso aqui, nós sortearemos as famílias chamadas famílias amigas para orar, mas você precisa dar o nome da tua família para Simone, tá certo? Se você não tem o contato pessoal da Simone, pode pôr aí no grupo, ou no chat aí, dos comentários, ou lá no grupo da igreja. Então, nós vamos sortear e cada família orará durante o período, umas pelas outras, e marcará uma visita virtual também, nesse período de isolamento. Depois, acabando o isolamento, a gente pode transformar, como fizemos já no passado, essas visitas para visitas presenciais, onde a gente almoce junto, tome um café junto, né, saia junto, como aconteceu em alguns casos. Então, mas não deixe de dar o seu nome para Simone, tá? A gente quer que todos participem, mas a gente quer que a iniciativa também seja da sua parte. Eu quero convidar agora os pastores para nós nos ajuntarmos aqui. Eu vou pedir que o pastor Rafael faça a oração e já impetra a bênção, e todos nós vamos levantando a mão e impetrar a bênção sobre vocês na oração do pastor Rafael. Vamos orar então. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, por esse período que passamos aqui, unidos para aprender de Ti, também entoar cânticos de louvores e reconhecer o Teu cuidado sobre nós. Muito obrigado, Deus, por esse equipamento, por essa oportunidade que temos. Muito obrigado, Deus, pelas notícias que temos das pessoas que fizeram solicitação de oração. Nós vemos o Teu cuidado, a resposta da oração, que o Senhor tem derramado bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um. Dá-nos uma semana abençoada, Deus, nos livrando de todo mal, de todo perigo, nos orientando, Deus, para que possamos caminhar de acordo com o Teu querer, e no momento oportuno, Deus, através do WhatsApp, de mensagens, ou mesmo pela sacada da nossa casa, do apartamento, nós possamos testemunhar que somos Teus filhos, e as pessoas possam ver que somos diferentes e possam ser impactadas pelo poder da Tua palavra. Dá-nos uma semana abençoada. É assim que oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Vou cantar a última música, que é aquele Dia da Vitória. Vou compartilhar aqui, para que a gente possa cantar comigo. O Dia da Vitória. E aí nós vamos dar por encerrado o nosso culto. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha o dia soprar, como a terra espera pela chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais verei, toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Laços levantados livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra, eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, Senhor,
virá das nuvens para me levar e tornar a verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu jamais terei, toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Amém.